Neste ano, o estado de São Paulo já registrou 5 mortes por causa das temperaturas elevadas. E na Europa já passa de 1.700 o número de mortes provocadas pela onda de calor. Alerta novamente para um problema cada vez mais difícil de resolver: como barrar o aquecimento global. Fala pessoal, eu sou o Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal. A onda de calor realmente chega no Brasil e o sistema se aproveita para trazer informações dos estragos que ela fez quando passou no hemisfério norte, no verão, lá na Europa, por exemplo, onde pessoas perderam as suas vidas por causa do calor. O sistema agora traz isso para o Brasil e começa a colocar medo na mente das pessoas, dizendo que a agenda se adiantou. Realmente, isso que você está ouvindo. Quais seriam as intenções do sistema diante de todas essas mudanças de clima e dessa agenda que eles tanto batem na tecla? Você sabe qual é o verdadeiro plano por trás de tudo isso? Então está na hora de você abrir os seus olhos e enxergar o que realmente eles estão querendo fazer. Eu já falei bastante nesse canal aqui sobre HAARP. São antenas que ficam localizadas no Alasca, nos Estados Unidos, uma região inóspita, onde temos um clima realmente intenso, principalmente no frio, e que tem aí a possibilidade de controlar o clima no mundo todo. Com a manipulação do clima, podemos transformar um dia nublado em um dia ensolarado ou um dia ensolarado em um dia chuvoso, ou até criar um tornado no meio do nada, se realmente quisermos. Mas são os supostos objetivos não oficiais do HAARP que preocupam seus detratores. Essa patente contém várias aplicações militares que podem ser utilizadas como instrumento de alerta prévio. Diz aqui que ela injeta uma quantidade de energia sem precedentes na atmosfera terrestre. O governo continua negando que as instalações são usadas na tentativa de afetar o clima. Mas a patente número 4686605 diz algo bem diferente. Estamos falando de uma arma. O controle do clima e das mudanças climáticas são algo que a elite mundial luta com fervor para conseguir, até o final, dominar e realmente causar aí algumas sensações na população. Uma das maiores sensações é a sensação de medo. Mas por que tudo isso? Antes de responder essa pergunta, eu quero que você assista comigo essa reportagem feita pelo próprio SBT. Vamos ver aí. E na Europa já passa de 1.700 o número de mortes provocadas pela onda de calor. Hoje os termômetros voltaram a bater a marca de 40 graus em Portugal e na Espanha. Ao longo da semana, as temperaturas extremas no hemisfério norte fizeram o mundo ficar em alerta novamente para um problema cada vez mais difícil de resolver: como barrar o aquecimento global. O aquecimento global, algo que provavelmente você já deve ter ouvido muito falar, pois a cada dia que passa o sistema bate ainda mais nessa tecla. Isso aqui, agora, foi repostado por páginas de fofoca principalmente, que são totalmente fechadas com esses canais midiáticos e que querem empurrar essa sensação de medo para as pessoas. Mas por que isso? O que está por trás disso? Isso ocorreu no hemisfério norte, enquanto o verão estava lá. Agora, o verão está caminhando para o hemisfério sul e essa onda de calor já chegou no Brasil. Vamos continuar um pouco mais a matéria para que você comece a entender. Era 2020. O mundo contava os mortos da pandemia. E uma outra notícia soava apocalíptica demais. Era um alerta do sistema meteorológico britânico. Highs will be around 40 Celsius. Note que a previsão é para 2050. Perceba como a matéria foi completamente feita para justamente colocar medo na mente das pessoas. Eles mostram inúmeros caixões ali por conta da pandemia, retrocederam para o ano de 2020 e depois foram lá para frente, uma previsão para o ano de 2050, que seria algo caótico. Mas essa previsão não ocorreu em 2050, ocorreu agora, no ano de 2023, no ano de 2022, ela se iniciou. Continuar. Só lá esperava-se que Londres tivesse uma temperatura de 40 graus. Parecia exagero, mas era otimismo na verdade. O que os cientistas previram aconteceu 28 anos antes, no início dessa semana. Não é só um número, é um recorde histórico que trouxe uma avalanche de problemas. No transporte, na saúde, na segurança, as queimadas se alastraram por bairros, destruíram casas. Imagine agora
no ano de 2023, enquanto isso continua. E é por isso que eles colocaram um relógio que é uma contagem regressiva para que o mundo chegue no seu limite. Isso faz com que as pessoas fiquem ainda mais atribuladas. Mas por quê? Eu já vou te explicar. Vamos terminar de assistir aqui e você já receberá todas essas informações. Na Segunda Guerra Mundial, os bombeiros de Londres não recebiam tantas chamadas. Mesmo onde os 40 graus não são novidade, o calor foi ainda mais forte. Na Espanha, a onda foi a mais intensa desde o início das medições. Na Itália, em estado de alerta máximo, ar-condicionado é peça essencial em boa parte do país. Na França, onde 36 mil pessoas tiveram de sair de casa, o presidente Emmanuel Macron demonstrou surpresa com incêndios em lugares que não costumavam ter esse problema. E alertou que as próximas semanas serão muito difíceis. Então você percebe o quanto a matéria é tendenciosa para deixar as pessoas literalmente apavoradas. Continuar. Uma das respostas mais contundentes, não para resolver o problema, mas para pelo menos conter os estragos, veio no Acordo de Paris, assinado em 2015 por 195 países, entre eles o Brasil. Todos se comprometeram a limitar o aquecimento do planeta a menos de 2 graus em comparação à era pré-industrial. Mas para que isso aconteça, é preciso que haja uma revolução na maneira como vivemos. Ou seja, é preciso de uma grande revolução na maneira em como todos nós vivemos. Como é que vai surgir essa revolução? O que é que irá acontecer? Eu já mostrei para você aqui que o próprio Papa Francisco, com ideias de se cumprir os objetivos da agenda da ONU no ano de 2030, solicitou que fosse colocado um único líder mundial, justamente, principalmente, para conseguir cumprir o 13º objetivo, que faz referência às próprias mudanças climáticas e que, curiosamente, tem um símbolo principal ali da própria elite mundial, o olho que tudo vê, mostrando que esse provavelmente é o objetivo principal. O olho que tudo vê faz referência ao único líder mundial que observará todas as pessoas e será como o próprio Criador, onisciente, onipotente e onipresente. É a colocação do próprio anticristo no poder. E todo esse problema de mudanças climáticas fará com que tanto os líderes mundiais, os presidentes e as autoridades como o próprio Papa e as pessoas, em um certo momento, não aguentando mais tudo isso, clamem pela colocação desse cara no poder. Deu para entender o que realmente tudo isso faz? Aonde tudo isso vai chegar? Vamos finalizar essa reportagem aqui para que eu possa finalizar o meu raciocínio. El Niño. Lembram-se desse nome? O fenômeno climático acentuado pelo aquecimento do planeta dá sua contribuição para muitos dos excessos que vemos agora. Alerta o Instituto de Meteorologia do Brasil. Tanto que esse fenômeno ele causou exatamente aqueles ondas de frio muito fortes no inverno aqui do ano passado. E causou também uma certa contribuição também para aquela onda de calor forte também que aconteceu esse ano na Argentina com o Brasil. Bom, e aí? A gente entende o que realmente estão querendo com tudo isso. A colocação de um único líder mundial. Algo, curiosamente, em que o presidente do Brasil, aquele que foi colocado para seguir a agenda da forma que tem que ser seguida, sem se desviar para a esquerda e nem para a direita, agora está falando sobre isso. Veja aí. A questão do clima no planeta Terra com mais senioridade, com mais respeitabilidade e com mais força, para que a gente possa, inclusive, discutir uma nova governança mundial. É preciso que a gente saiba que tudo que foi criado em 1948, ou seja, depois da criação das Nações Unidas, é preciso que haja uma certa renovação. Conseguiu enxergar qual é o objetivo final de tudo isso e por que colocar tanto medo na população? Controlar o clima e ter o domínio disso tudo realmente é o que a elite mundial se empenha a partir de agora para apertar a população
até que eles cumpram todos os seus planos. Eu não sei quanto tempo esse vídeo aqui vai ficar no ar. Eu só peço que você me ajude passando ele para frente e se inscrevendo caso você seja novo aqui. Deixa aí embaixo também o seu comentário dizendo se você conseguiu realmente enxergar toda essa situação e os rumos da agenda global.